A música, os figurinos, os penteados. Só há um ABBA. E depois de décadas, a trilhar o seu próprio caminho, Benny Andersson é uma lenda da música há décadas. Como um dos gênios por detrás dos ABBA, presenteou o mundo com canções que ainda hoje nos fazem cantar e dançar. Mas por detrás do brilho e dos sucessos que dominavam as tabelas de vendas à vida, nem sempre foi fácil. Fim dos ABBA foi um duro golpe. E Benny enfrentou dificuldades pessoais e familiares que poucos fãs conheciam. Manteve a maior parte disso em segredo, preferindo deixar a música falar por si. Mas agora, aos 78 anos, Benny abriu-se finalmente sobre a verdade, sobre ela, sobre o seu passado e sobre o que realmente se passa com os ABBA hoje. Junte-se a nós enquanto exploramos a trajetória de Benny desde o início e descobrimos o que ele finalmente confessou, início da vida e primeiros passos na música. Benny Andersson nasceu a 16 de dezembro de 1946, no bairro de Vasastan, em Estocolmo. O seu pai, Gasta Andersson, era engenheiro civil e a sua mãe chamava-se Leila. Tinha uma irmã mais nova, Eva-Lise, que nasceu em 1948. A música corria-lhe nas veias desde o início. Tanto o pai como o avô Efraim tocavam acordeão. Quando Benny tinha 6 anos, compraram-lhe um acordeão e apresentaram-lhe a música folclórica sueca, a música tradicional e um estilo chamado Schlager. Rapidamente, desenvolveu um amor por todos os tipos de música. Os primeiros discos que teve foram canções da Dubis, de Caterina Valente, e o álbum Jailhouse Rock, de Elvis Presley. Gostava especialmente da música Treat Me Nice, do lado B, porque tinha um piano. Esta mistura de diferentes estilos musicais iria influenciá-lo para o resto da vida. Aos 10 anos, Benny recebeu o seu próprio piano e aprendeu a tocar sozinho. Inspirava-se em músicos como Brian Jones. A escola não o cativou por muito tempo, pelo que a abandonou aos 15 anos e começou a atuar em clubes juvenis. Durante este período, conheceu a sua primeira namorada, Christina Grönvall. Tiveram 2 filhos em comum, Peter, nascido em 1963, e Helene, nascida em 1965, no início de 1964. Benny e Christina juntaram-se a um grupo chamado Elvercats Spelmanslag, que significa Grupo de Música Folclórica da Companhia de Eletricidade. O nome era uma brincadeira com os seus instrumentos elétricos. Tocavam sobretudo música instrumental como Baby Elephant Walk, e foi nesta altura que Benny começou a compor as suas primeiras canções The Hep Stars e Rising Fame. Em outubro de 1964, a carreira de Benny deu um grande salto quando se juntou à banda pop The Hep Stars como teclista. Apenas alguns meses depois, em março de 1965, a banda alcançou o sucesso com a canção Cadillac. Os Hep Stars tornaram-se rapidamente uma das bandas pop suecas mais famosas da década de 1960. Benny não era apenas o teclista, mas também a principal força musical do grupo, bem como um ídolo adolescente. Inicialmente, a banda tocava sobretudo covers de êxitos internacionais, mas Benny cedo começou a compor música para eles, presenteou a banda com vários grandes êxitos, incluindo No Response, Sunny Girl, Wedding Consolation, It's Nice to Be Back e She Will Love Você. Estas canções ajudaram a moldar a identidade da banda e comprovaram o talento de Benny para criar música memorável. Benny conheceu Björn Ulvaeus em junho de 1966, e os dois rapidamente começaram a compor juntos. A primeira canção que fizeram juntos foi Isn't It Easy to Say, que foi posteriormente gravada pelo grupo The Hep Stars. Benny trabalhou também com Lasse Berghagen e juntos compuseram várias canções. Uma das canções que interpretaram, Head Clown, ficou em segundo lugar no Melodifestivalen de 1969, a final sueca do Festival Eurovisão da Canção. Esse mesmo acontecimento mudou a vida de Benny, de outra forma.
conheceu a cantora Annie Fried Lyngstad e logo se tornaram um casal. Por volta da mesma altura, Björn conheceu a cantora Agneta Fältskog. Estas relações pessoais levaram naturalmente à estreita colaboração entre os quatro. Nos anos seguintes, Benny e Björn emplacaram os seus primeiros êxitos como compositores. Em 1969, com Ljuva Sextetal para Brita Borg e Spellman para The Happy Stars. À medida que os dois casais começaram a ajudar-se mutuamente nas sessões de gravação, a poderosa combinação das vozes de Agneta e Annie Fried convenceu Benny e Björn a modelar o seu grupo de acordo com os êxitos dos grupos vocais mistos da época. A ligação de Benny com Annie Fried também cresceu através da música. Produziu o single Peter Pan dela em 1960 e mais tarde, o seu álbum de estreia, Frida, em 1971, manteve-se ocupada com críticas e espetáculos de cabaré em Estocolmo, enquanto Agneta protagonizou a versão sueca de Jesus Cristo Superstar em 1972. No início da década de 1970, as quatro apoiavam as carreiras musicais umas das outras, lançando as bases para algo maior. O início do ABBA. A primeira vez que as quatro atuaram juntas foi em abril de 1970 durante uma viagem ao Chipre. Cantaram por diversão na praia, mas a coisa toda acabou por se transformar num concerto improvisado para os soldados das Nações Unidas que ali estavam estacionados. Por esta altura, Benny e Björn estavam a gravar o seu primeiro álbum juntos, Lika com Agneta e Annie Fried, a fazerem backing vocals em várias faixas. Mais tarde nesse ano lançaram um projeto de palco chamado Festfolket, que significa gente da festa, mas também pode referir-se a casais de noivos. Estrearam o espetáculo a 1 de novembro de 1970 em Gotemburgo. O espetáculo recebeu críticas maioritariamente negativas, com exceção da interpretação de Hed Gamle Man, Hello Old Man, que se tornou o primeiro êxito da dupla creditada a Björn. E Benny, a canção alcançou o 5º lugar nas tabelas de vendas e manteve-se em primeiro lugar nas Svensk-Top durante 15 semanas. Em 1971, os quatro já trabalhavam juntos com mais frequência, acrescentando vozes às músicas uns dos outros e fazendo digressões. Benny e Björn lançaram mais singles como Det kan ingen, Dr. Hjälpa. Nenhum médico pode ajudar nisso e tem como Jordan Voreung. Imaginem, se a Terra fosse jovem, com as vozes de Agneta e Annie Fried, a desempenharem um papel maior no verão de 1971. Agneta e Björn, já casados, começaram a atuar regularmente com Benny nos parques folclóricos suecos. Stig Andersson, responsável da Polar Music, acreditava firmemente que Benny e Björn poderiam alcançar o sucesso mundial. Encorajou-os a continuar a compor e, após algumas tentativas falhadas, participaram no Melodifestivalen de 1972, com Sagdet Meden Sang Dis, com uma canção que ficou em 3º lugar e se tornou um êxito na Suécia. De seguida veio um sucesso inesperado do Japão, onde a canção She's My Kind of Girl entrou para o top 10 em 1972. A verdadeira faísca surgiu em junho de 1972, quando lançaram People Need Love, com Agneta e Annie Fried em papéis mais proeminentes. A canção foi creditada a Björn e Benny Agneta e Annie Fried. E embora tenha alcançado apenas o 17º lugar na Suécia, foi o suficiente para provar que tinham algo de especial. Chegou mesmo a entrar nas tabelas dos Estados Unidos, marcando o primeiro pequeno passo rumo ao que em breve se tornaria o sucesso mundial dos ABBA, Ring Ring, e o nascimento do nome ABBA. Em 1973, o grupo, ainda com o nome completo, Björn e Benny Agneta e Annie Fried, participou novamente no Melodifestivalen com a canção Ring Ring. O produtor Michael B. Tretal deu à faixa uma sonoridade marcante que mais tarde se tornaria a imagem de marca dos ABBA. A canção ganhou também letra em inglês
escrita por Neil Sedaka e Phil Cote. Muitos pensavam que ela iria ganhar, mas ficou apenas em terceiro lugar no concurso. Mesmo sem ter chegado à Eurovisão, a canção e o álbum Ring Ring tornaram-se êxitos em vários países europeus e na África do Sul. Nesse mesmo ano, Agnetha teve a sua filha Linda e foi brevemente substituída por Inger Brunden durante uma viagem à Alemanha Ocidental. Nessa altura, o empresário Stig Andersson decidiu que o grupo precisava de um nome mais curto. Começou a chamar-lhes ABB. Há uma brincadeira com o nome de uma empresa sueca de conservas de peixe. A permissão foi concedida desde que a banda não envergonhasse a marca. Os ABBA eram simplesmente a inicial do nome de cada membro, e no final de 1973 já constavam dos documentos do estúdio. Alguns anos mais tarde, o famoso logótipo com o B invertido foi criado durante uma sessão fotográfica, quando Benny acidentalmente segurou a sua letra ao contrário, inspirando o design final. Em 1976, o B espelhado tornou-se parte permanente da imagem dos ABBA Waterloo nos anos de sucesso. Em 1974, os ABBA foram convidados a competir novamente no Melodifestivalen. Escolheram a animada Waterloo influenciada pela cena glam rock do Reino Unido. Desta vez estavam mais experientes e melhor preparados. A 9 de fevereiro de 1974 venceram a seleção sueca e a 6 de abril conquistaram a coroa do Festival Eurovisão da Canção cantando em inglês. A vitória abriu portas por toda a Europa. Waterloo alcançou o primeiro lugar em 9 países e entrou no top 10 dos Silver Sales, chegando ao 6º lugar. O seu single seguinte, Honey Honey, teve um sucesso moderado. Mas no Reino Unido, a editora optou por relançar Ring. Alguns começaram a questionar-se se seriam apenas uma banda de um só sucesso. No final de 1974 fizeram uma digressão por partes da Europa, mas nem todos os concertos esgotaram, o que obrigou a alguns cancelamentos. As coisas mudaram no início de 1975, quando fizeram uma digressão pela Escandinávia e tocaram para plateias cheias. Continuaram a lançar singles, incluindo SOS e Mamma Mia, que se tornaram grandes êxitos na Europa e na Austrália. Na Austrália, as suas músicas dominaram as tabelas graças à contagem decrescente na TV Mamma Mia. Manteve-se em primeiro lugar durante 10 semanas. No início de 1976, os ABBA já eram um nome conhecido em muitos países, embora a entrada no mercado de álbuns dos Estados Unidos ainda fosse difícil. Em março de 1976, os ABBA lançaram Greatest Hits, o seu primeiro álbum número 1 no Reino Unido, que incluía a nova canção Fernando. A canção tornou-se um dos seus maiores sucessos, alcançando o topo das tabelas em pelo menos 13 países e vendendo mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Mais tarde, nesse ano, lançaram Arrival, que elevou o seu sucesso a um novo patamar. O álbum incluía Money, 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 Knowing Me, Knowing You, e o seu maior êxito, Dancing Queen, que atingiu o topo das tabelas musicais em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos. Em janeiro de 1977, iniciaram a sua primeira grande digressão, começando na Noruega e viajando pela Europa, antes de seguirem para a Austrália. Aí tocaram para multidões enormes, apesar de desafios como chuva forte e até uma ameaça de bomba em Perth. A digressão australiana foi tão intensa que mais tarde foi registrada no filme ABBA The Movie. No final de 1977 lançaram o álbum ABBA juntamente com o filme em abril de 1999. Os ABBA lançaram Voulez-Vous, gravado em parte nos famosos Criteria Studios de Miami. O álbum incluía êxitos como Chiquitita, I Have a Dream e Does Your Mother Know? Embora nem todos os singles tenham alcançado o primeiro lugar no Reino Unido, foram líderes de vendas na Bélgica e populares em muitos outros países. Ainda nesse ano, lançaram Greatest Hits, Volume 2, que incluía Gimme 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 e A Man After Midnight.
Outro êxito internacional em setembro de 1979 iniciaram a digressão ABBA na América do Norte, com concertos em arenas cheias. A digressão continuou pela Europa, incluindo 6 noites na Wembley Arena em Londres. Em 1980 viajaram para o Japão para 11 concertos esgotados, a sua última grande digressão. Em julho desse ano lançaram The Winner Takes It All, que muitos interpretaram como um reflexo do divórcio de Björn e Agneta. Embora ambos negassem que fosse algo pessoal, em novembro lançaram o Super Trooper, que bateu recordes no Reino Unido com mais de 1 milhão de pré-encomendas. A faixa título foi o último número 1 do grupo no Reino Unido. Por esta altura, os ABBA gravaram também Gracias por la Música, um álbum em espanhol que se tornou extremamente popular na América Latina e abriu um novo público ao grupo. A sua música já tinha chegado a todos os cantos do mundo, mas a história ainda tinha muito mais para contar. Os visitantes e o princípio do fim. Em janeiro de 1981, Björn Ulvaeus casou-se com Lena Kalerjo e o manager dos ABBA, Stig Andersson, fez 50 anos. Para o seu aniversário, o grupo gravou uma música especial chamada Hovas Vittna, como homenagem. Apenas 200 cópias em vinil vermelho foram produzidas e distribuídas aos convidados, tornando-se um dos discos mais raros dos ABBA. Apenas um mês depois, Benny Andersson e Annie Frid-Lyngstad anunciaram o divórcio. Foi revelado que o casamento enfrentava dificuldades há anos e que Benny já tinha conhecido Mona Norcliffe, com quem se casou em novembro desse mesmo ano. Apesar das dificuldades pessoais, Andersson e Ulvaeus começaram a compor música no início de 1981 e em março o grupo já estava novamente a gravar. Em abril filmaram Dick Cavett Meets ABBA, um especial de TV. O novo álbum The Visitors foi editado ainda em 1981. Era um disco mais maduro, abordando temas como as relações falhadas, a opressão política, o envelhecimento e a perda da inocência. A faixa título chegou a insinuar encontros secretos contra governos totalitários. One of Us foi o único grande êxito do álbum e tornou-se o último número 1 dos ABBA na Alemanha e o seu último êxito no top 3 no Reino Unido. O álbum atingiu o topo das tabelas em muitos países europeus, mas não repetiu o sucesso comercial anterior em locais como França, Austrália e Japão. Outra faixa, When All Is Said and Done, foi lançada na América do Norte e tornou-se o último êxito dos ABBA no top 40 dos EUA. Ela também abordava a separação, mas num tom mais esperançoso. Com o divórcio de Benny e Frida, agora público, surgiram rumores sobre tensões dentro do grupo, dificuldades nas gravações e o lançamento dos últimos singles. Na primavera de 1982, o grupo iniciou novas sessões de composição, falava-se sobre um novo álbum e até uma pequena digressão. Mas em maio e junho o processo começou a revelar-se difícil. Só conseguiram gravar 3 canções, You Owe Me One, I Am the City e Just Like That. Benny e Björn não ficaram satisfeitos com o resultado, pelo que as gravações foram arquivadas e o grupo fez uma pausa de verão. Em agosto, os planos mudaram. Em vez de um novo álbum, decidiram lançar uma compilação chamada The Singles The First 10 Years for Christmas, que incluiria todos os seus êxitos anteriores, bem como algumas músicas inéditas. Em outubro e dezembro, lançaram The Day Before You Came, com Cassandra como lado B e Under Attack, com You Owe Me One como lado B. The Day Before You Came alcançou o top 5 em vários países europeus, mas no Reino Unido nem ela, nem Under Attack chegaram ao top 20. A compilação, no entanto, alcançou o primeiro lugar no Reino Unido e na Bélgica, e teve um bom desempenho em países como a Alemanha e a Holanda. Under Attack acabou por ser o último single dos ABBA antes da sua separação. I Am the City foi finalmente lançado em 1993, enquanto Just Like That nunca foi lançado na íntegra, apesar dos pedidos dos fãs. Partes da música foram reaproveitadas para outros projetos, como o musical Chess Benny
e Björn continuam a recusar-se a lançar a versão completa dos ABBA, mesmo que esta tenha aparecido em gravações piratas ao longo dos anos. Últimas aparições. Para promover os singles do álbum The First 10 Years, os ABBA viajaram para Londres em novembro de 1982, participando em programas como Saturday Superstore e The Late Late Breakfast Show. Na semana seguinte, viajaram para a Alemanha Ocidental para atuar no programa Show Express. A 19 de novembro de 1982, fizeram a sua última aparição televisiva na Suécia no programa Noisemaskinen. E a 11 de dezembro de 1982, atuaram juntos pela última vez. A apresentação foi transmitida para o Reino Unido no programa The Late Late Breakfast Show com Noel Edmonds, através de uma chamada em direto a partir de um estúdio de televisão em Estocolmo. Marcou o fim de uma era, encerrando o capítulo de um dos grupos pop de maior sucesso que o mundo já viu. As duas histórias de amor que definiram os ABBA. Repare, os ABBA eram mais do que apenas uma banda com músicas cativantes e figurinos deslumbrantes. Eram dois casais da vida real. Agneta Fältskog, com Björn Ulvaeus, e Benny Andersson, com Annie Fried e Frida Lindstad. As suas histórias de amor faziam parte do charme dos ABBA no início dos anos 70. Os fãs adoraram a ideia de que as mesmas pessoas que cantavam canções de amor no palco regressavam juntas. À casa à noite, Agneta conheceu Björn em 1968, quando este fazia parte do grupo Hootenanny Singers. Casaram-se em julho de 1971 com Benny a tocar órgão na cerimônia. Tiveram a filha Linda em 1973 e o filho Peter em 1977. Mas a fama nem sempre foi gentil. As digressões e a pressão constante desgastaram o casamento. Em 1979, no auge do sucesso dos ABBA, separaram-se. O término foi doloroso para Agneta, que mais tarde afirmou ter precisado de terapia. Há relatos de que Björn já tinha uma nova namorada, Lena Kollerjo, em menos de uma semana. Por volta desta altura, Björn escreveu The Winner Takes It All, que Agneta cantou com versos como "Diz-me, ela beija como eu costumava beijar-te". Admitiu que foi emocionante, mas disse: "Foi fantástico cantar esta música porque pude colocar muito sentimento nela, embora tenham dito à imprensa que se tratou de um divórcio amigável". Agneta declarou mais tarde: "Obviamente todos sabemos que não existem divórcios felizes, especialmente quando há crianças envolvidas. A história de Benny e Frida começou em 1969 e já viviam juntos em 1971. Só se casaram em outubro de 1978, quando os ABBA estavam no auge da sua carreira. Mas apenas 2 anos depois, em 1980, separaram-se. Benny disse aos jornalistas que continuavam amigos, mas o verdadeiro motivo tornou-se claro. Conheceu outra mulher, a produtora de televisão Mona Norcliffe, com quem se casou em 1981. Frida disse que decidiram ser completamente honestos sobre os seus problemas. Ela explicou: simplesmente distanciamo-nos um do outro. A separação tornou-se uma necessidade. Tal como Agneta e Björn tentaram continuar nos ABBA após o término, mas a química entre ambos tinha mudado. Em 1982, ambos os casamentos chegaram ao fim. E assim foi a era dourada dos ABBA, a vida depois das separações. Quando os ABBA terminaram, Björn e Benny mantiveram-se ocupados e extremamente bem-sucedidos. Escreveram o musical de sucesso Chess, trabalharam em Mamma Mia para o teatro e o cinema, e produziram música para outros artistas. A sua fama e fortuna continuaram a crescer, cada uma com um patrimônio de centenas de milhões. As vidas de Frida e Agneta seguiram um caminho diferente, longe dos holofotes e repletas de lutas pessoais. Agneta enfrentou o medo do palco, o medo de voar e a dor de estar longe dos filhos durante as digressões. A sua timidez e o inglês mais fraco em comparação com os outros faziam-na sentir menos confiante em público.
Após a separação de Bjorn, teve várias relações, incluindo com um psiquiatra que em tempos tentou salvar o seu casamento e com um detetive que protegia os seus filhos de ameaças de rapto. Voltou a casar em 1990 com o cirurgião Thomas Sonnenfeld, mantendo o casamento em segredo até ao divórcio 3 anos depois. A tragédia atingiu-a quando a mãe tirou a própria vida, seguida pela morte do pai. 1 ano depois, Agneta tornou-se mais retraída, evitando a vida pública e até a música. Numa das reviravoltas mais estranhas da sua vida, iniciou um relacionamento com Gert van der Graaf, um fã holandês que a perseguia há anos. Mais tarde admitiu que a relação terminou mal com Gert, a voltar a persegui-la após a separação, o que a levou a procurar proteção judicial. Agneta acabou por se mudar para o interior da Suécia, vivendo isolada como a lenda sueca. Greta Garbo chegando a dizer a certa altura: "Durante anos não cantei nem ouvi música, até surpreender os fãs em 2004 com um novo álbum, My Coloring Book. Mas, tão rapidamente como lançou, voltou a afastar-se dos holofotes. A viagem de Frida através da perda e da transformação. A história de Frida carregava as suas próprias sombras. Era filha de um romance em tempo de guerra entre a sua mãe norueguesa e um soldado alemão durante a Segunda Guerra Mundial. A sua mãe Signe tinha apenas 16 anos quando conheceu Alfred, um sargento casado da Wehrmacht. A comida era escassa e ele trouxe-lhe um saco de batatas. Um presente que deu início a uma breve relação. Frida nasceu em 1945, mas o pai foi deportado para a Alemanha antes de a conhecer, perante a vergonha pública na Noruega. Signe fugiu para a Suécia com a pequena Frida e a sua mãe Agne. Tragicamente, Signe morreu de insuficiência renal aos 21 anos, deixando Frida aos cuidados da avó. Cresceu a acreditar que o pai se tinha afogado até que foi organizado um reencontro em 1977, depois de a sobrinha a ter reconhecido de uma entrevista. O encontro foi breve, com Frida a dizer: "Quando conheci Benny em 1969, Frida já se tinha casado e divorciado, e tinha 2 filhos do primeiro casamento. Ela e Benny casaram-se em 1978, mas após a separação em 1981, ela ficou profundamente magoada ao vê-lo casar com outra pessoa tão rapidamente. Depois do fim do ABBA, mudou-se para Londres e mais tarde estabeleceu-se na Suíça. Em 1992, casou com um membro da realeza alemã, tornando-se Sua Alteza Sereníssima, a princesa Anna Fried de Rios. Mas a tragédia perseguiu-a. A sua filha de 30 anos morreu num acidente de viação em Nova York em 1998, e no ano seguinte, o seu marido, o príncipe Heinrich, faleceu vítima de cancro. Frida afastou-se da vida pública, dizendo que a sua fé a ajudou a superar a dor. Nos últimos anos, ela reencontrou a felicidade em Zermatt, na Suíça, com o Visconde Hambledon, herdeiro da fortuna da W.H. Smith. A longa viagem rumo à reunião. Após a separação dos ABBA, a ideia de uma reunião tornou-se a pergunta mais frequente no mundo da música. As ofertas choveram, incluindo uma proposta de $1.000 milhões no início dos anos 2000 para uma série de concertos que recusaram. Durante décadas, só foram vistos juntos em eventos raros, como as estreias do musical e do filme Mamma Mia. Mas em 2018 algo mudou. Os 4 começaram a falar sobre voltar a trabalhar juntos. Inicialmente planearam apenas 2 novas canções, mas isso transformou-se num álbum completo. Voyage, lançado em 2021. Bjorn recordou o primeiro dia de volta ao estúdio, dizendo: "Olhei em redor, e olhei para os olhos de Agneta e para os olhos de Frida, e havia o mesmo tipo de sentimento, o calor, a amizade e os laços. Anunciaram também uma experiência de concerto de alta tecnologia
com avatares digitais a atuar em Londres, oferecendo aos fãs uma nova forma de ver o grupo ABBA Voyage, um palco moderno para música intemporal. O ABBA Voyage estreou em 2022, e não é um concerto comum. Em vez de a banda atuar ao vivo, os fãs assistem a avatares digitais dos 4 membros, tal como eram nos seus tempos áureos na década de 1970. O espetáculo holográfico decorre dentro de uma arena construída especialmente para a ocasião no Queen Elizabeth Park, em Stratford, Londres, local dos Jogos Olímpicos de 2012. O repertório está repleto de êxitos favoritos do público, como Dancing Queen Waterloo e Mamma Mia, e a produção de alta tecnologia dá a sensação de que os ABBA estão ali mesmo na sala. O projeto foi um enorme sucesso tanto de público como financeiramente. De acordo com um novo relatório, o ABBA Voyage injetou 2 milhões de libras na economia britânica, com mais de 1 milhão de bilhetes vendidos a preços até 181,5 libras. Não se trata apenas de números. O espetáculo manteve a música dos ABBA viva para as novas gerações, ao mesmo tempo que proporcionou aos fãs de longa data uma emoção nostálgica. Para o 3º aniversário, a partir de 27 de maio, a produção acrescentou um toque especial ao repertório, dando aos fãs antigos um novo motivo para regressar. Embora Agnetha Fältskog e Björn Ulvaeus não pudessem estar presentes na comemoração, a participação de Benny e Frida deu um toque emocionante ao evento. Isto mostrou que, mesmo depois de décadas, separações e mudanças de vida, a história dos ABBA continua a ser escrita não apenas através da sua música, mas em momentos como estes, onde o passado e o presente se encontram no mesmo palco. Por falar nisso, no dia 27 de maio de 2025, algo de especial aconteceu no concerto Voyage dos ABBA em Londres. Benny proferiu palavras emotivas sobre Frida Benny Anderson, agora com 78 anos, e a sua ex-mulher e companheira de banda Frida Lindstad, de 79 anos, fizeram uma aparição surpresa para assinalar o 3º aniversário do programa. A multidão entrou em delírio ao ver os dois juntos à varanda, uma cena rara desde o fim do casamento há mais de 4 décadas. Benny com um blazer estampado e Frida vestida com um elegante conjunto creme, estavam lado a lado, enquanto os aplausos ecoavam pelo recinto. Pegando primeiro no microfone, Frida sorriu calorosamente e disse à plateia: "Amo-vos muito! Obrigada por todo o apoio ao longo dos anos. É difícil acreditar que já passaram quase 50 anos." Ela acrescentou rindo: "Vou fazer 80 anos este ano, o que provocou aplausos ainda mais calorosos." As suas palavras soaram como uma ponte através dos anos, reconhecendo a longa viagem desde os primórdios dos ABBA até aquele momento. Benny aproximou-se. Então, e em vez de um comentário sério, aliviou o ambiente com uma brincadeira. 2 homens entram num bar fazendo Frida soltar uma gargalhada. Para os fãs foi mais do que uma simples brincadeira. Foi uma recordação da ligação fácil que tinham e da história que partilhavam. Conheceram-se em 1969, foram viver juntos, pouco depois, e casaram em 1978 no auge da fama dos ABBA. Mas manter a relação enquanto faziam parte de uma das maiores bandas do mundo revelou-se difícil. Em 1980, o seu casamento chegou ao fim, e o divórcio foi finalizado no ano seguinte. Na altura, Benny admitiu: "Frida e eu ainda somos amigos. Decidimos ficar juntos por causa da música." Frida explicou honestamente: "Simplesmente distanciamo-nos. Depois de longas e difíceis conversas, decidimos seguir caminhos separados. Houve muitas lágrimas e muitas discussões, mas não havia volta a dar. A separação tornou-se uma necessidade." A sua aparição no Voyage e o momento caloroso e descontraído de Benny foi o tipo de gesto público que pareceu uma revelação discreta sobre o respeito e o carinho que ainda existem entre eles. Enquanto os ABBA Voyage continuam a sua temporada de sucesso em Londres, Benny Anderson e Björn Ulvaeus
estão a fazer sucesso na Broadway. Mais tarde, em 2025, dois dos seus maiores êxitos em palco, Mamma Mia e Chess, estarão em cena em simultâneo. Mamma Mia, que estreou em Londres em 1999, chegou a Broadway em 2001 e desde então tem sido visto por mais de 70 milhões de pessoas em 50 produções e 16 línguas. Tornou-se o 9º espetáculo de maior duração da Broadway, ficando em cena durante 14 anos com 5.773 apresentações e arrecadando mais de 7 mil milhões de dólares. Agora o espetáculo regressa ao Winter Garden Theatre para uma temporada limitada de 2 de agosto de 2025 a 1 de fevereiro de 2026. 2026, Chess, co-criado na década de 1980, também estará em exibição na Broadway. A apresentação simultânea de ambos os espetáculos destaca a força duradoura da parceria entre Benny e Björn, um vínculo criativo que prosperou mesmo após a separação dos ABBA e desafios pessoais continuando a ligar a sua música a gerações de fãs em todo o mundo. Acha que os casamentos e divórcios dos ABBA foram o principal motivo da separação da banda? Ou teria acontecido de qualquer forma? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de gostar, subscrever e ficar atento a mais histórias incríveis do fascinante mundo de Hollywood. Até a próxima!